Olá, boa noite Brasil, boa noite minha plateia, olha que delícia. Tudo bem com vocês, gente? Tudo bem com vocês aí em casa? Olha só, começando mais um Sensacional. E olha só, vocês sabiam que em setembro aconteceu a primeira transmissão oficial na televisão do Brasil? É verdade. A data 18 de setembro ficou marcado como o Dia Nacional da TV. E por isso, gente, hoje vamos celebrar os maiores ícones da televisão brasileira. São tantos nomes, olha, temos Hebe Camargo, Silvio Santos, Faustão e muito mais. Se você é fã deles, então fique aqui com a gente, que temos várias curiosidades para revelar para vocês, viu? Mas antes, vocês não sabem com quem eu conversei, plateia. Olha, ele é um ator galã, fez vários papéis de sucesso, conquistou corações. Posso falar quem é? Heriberto Leão, roda aí. Gente, o nosso convidado de hoje, ele encanta onde ele passa, porque ele é um grande ator, já ganhou prêmio por conta disso. Agora ele tá na Broadway, vai fazer um musical, tá chiquérrimo. Ele é um sucesso como cantor, como ator, faz teatro, faz cinema, faz tudo esse homem, gente. O que será que ele não faz? Vamos descobrir hoje. Se tem alguma coisa ele tem defeito, com certeza. Hein, Heriberto Leão, maravilhoso. Dani, seja muito bem-vindo. Prazer estar com você no seu Tem alguma programa. coisa que você não faz? Porque canta bem, faz obrigado. novela, faz teatro, faz cinema, faz tudo. Tem uma coisa que você não manda bem, assim, na vida? Eu acho que tem tanta coisa para aprender ainda, né? A vida é um aprendizado, né? É, constante. Vamos mexer um pouquinho na sua vida? Pois a esse gente tem baú um das quadro, memórias aqui, eu já falei, uau. Baú das memórias, exatamente. Tem vários momentos aqui, né, que eu queria compartilhar com você, fotos. E eu queria, primeiramente, pegar uma foto aqui, que aí a gente vai fazendo toda essa trajetória, né? Gente, que gatinho, que bonitinho. Olha aqui, ó. Quem que não tem uma foto dessa de infância na escola, né? E você era bom aluno, assim, na escola? Como que era? Eu sempre fui um aluno médio, assim, um aluno de 0 a 10, assim, um aluno 6,5. Tipo, 7. passava? Passava 5, né? Um pouquinho além, assim. Um pouquinho mais. Mas história eu era 10, que é a minha grande paixão. Ah, olha, você já se interessava por história. Eu sou apaixonado por história. É verdade que você era gago? Era. Como foi Quando que eu você ficava nervoso, eu ficava gago. Eu não era um gago constante. Ah, só quando ficava nervoso? O que te deixava nervoso, assim? Alguma pergunta na escola, Ansiedade. alguma coisa? Aí você gaguejava? Gaguejava. E aí eu só fui descobrir... Aí eu fiz fono e ajudava um pouco, mas eu só fui descobrir o gatilho, assim, como me curar dessa gagueira quando eu comecei a fazer teatro e percebi que quando eu tinha o texto decorado, eu não gaguejava. Aí eu falei, opa, peraí, então a minha mente está me pregando alguma peça, então não é algo que é orgânico, biológico, é alguma coisa da minha... Aí me caiu a ficha que nenhuma fonoaudióloga me disse que eu penso mais rápido do que eu falo, então eu estou querendo falar na mesma velocidade do seu pensamento. Do meu pensamento, e aí não dá tempo. E aí eu comecei a ter mais domínio da minha mente... E treinando no teatro, e aí hoje a minha profissão é falar. Né? E é verdade que os seus pais nasceram no mesmo dia? Mesmo dia, mesmo mês e mesmo ano. Que 14 loucura. de julho de 1944. 14 de julho? E aí a mãe da minha mãe, a minha avó Lenira, pernambucana de Serra Talhada, ela era uma autodidata em Jung. Então, a grande teoria de Jung é sobre a sincronicidade, que são as coincidências significativas. E aí a minha avó falou, olha, a sincronicidade rege tudo, mas você, pelo fato dos teus pais terem nascido no mesmo dia, no mesmo mês e no mesmo ano, você tem que ser um porta-voz da sincronicidade. Então, eu sempre falo sobre a sincronicidade como uma lei que rege a vida de todo mundo. Então, a partir do momento em que mestres dizem e provam a maneira deles, e eu concordo com eles, de que a sincronicidade é uma linguagem divina que te leva para a sua lenda pessoal ou para o seu destino ideal, aquele que você nasceu para viver, né, para você descobrir o seu real talento e o seu real propósito aqui, porque todo mundo tem um propósito. Sim, com certeza. A gente vê na vida não a passeio, né? Veio para algum, né? Mas por se algum motivo. todo mundo que estivesse aqui descobrisse o seu propósito mesmo, a gente teria uma civilização dourada, a gente teria a solução para todos os problemas. Não perderia tempo com grandes besteiras. Não estaria desviado da sua lenda pessoal. E a sincronicidade seria uma linguagem que nos guiaria em direção a nossa lenda pessoal. Por isso eu acho que é uma missão. Muito interessante de você ter essa sacada. Nossa, minha avó falou isso, essas coincidências, né? Que não são coincidências, né? Como você falou. Olha, gente, peguei outra foto aqui. Você foi roqueiro?
Olha isso! Não, eu sou até hoje, né? Até hoje, mas olha aqui, que fase é essa? Isso foi quando eu fiz Jim Morrison, do The Doors, no teatro, que é um dos meus grandes sucessos. Você começou como cantor, né? Antes de ser ator, né? Eu tive uma banda punk. Gente, eu tenho uma foto parecida com essa. Olha que coincidência. É Sério, eu vou botar aqui para depois a gente ver. Eu tô com um anel, assim, meio de caveira, e mostrando a parte do olho, uma foto literalmente muito parecida com a sua aqui agora. Agora que eu relembrei. Exatamente. Isso aí tem Depois eu vou te mostrar. Isso aí é 2011, 2012. E como que surgiu a ideia da banda? Você já se enxergou, assim, artista ali? Aí já veio o artista, assim, na sua vida? Por mais que você era tímido. Mas não conscientemente, assim. Foi indo, foi acontecendo. Sem pretensão. Você queria mais se divertir, fazer uma coisa que você gostava. Eu queria me expressar. E aí eu comecei a descobrir que aquilo me fazia bem. E que eu estava fazendo algo que eu estava amando. E aí quando eu descubro o teatro, meu primeiro professor de teatro foi o Cássio Escapim, que é um grande ator. Tem a próxima foto aqui, ó. Já vou pegar você como ator. Eu me apaixonei pelo teatro. Olha no berrante aqui, ó. Isso aí é paraíso. Foi também talvez o meu grande sucesso na televisão brasileira, novela do Benedito Rui Barbosa, que me deu o prêmio de melhor ator do ano. Aí você falou que você entrou no teatro, que você falou, não, preciso entrar no teatro. Por que você deu esse start de entrar no teatro? Porque a minha mãe achava que ia me fazer bem. E aí ela foi atrás, ela descobriu um curso, o Célia Helena. Você acredita que eu me formei lá também? O Célia Helena? Olha só que legal. Me formei lá. É uma grande escola. E ali o meu primeiro professor de interpretação foi o Cássio Escapim. E eu... Na primeira aula, assim, eu falei, Opa, esse é meu mundo. É meu mundo, é isso. Essa sensação que você pertence àquilo. Você fez o teatro, tudo, mas aí você se sentiu necessidade que você foi morar fora, não foi? Nos Estados Unidos, depois? Eu fiz Célia Helena, depois eu fiz a EAD, que é a Escola de Dramática da USP, e aí fui pro Lee Strasberg, que é uma escola que tem um método do Actors Studios, né? Foi uma experiência muito legal, então, para você. Foi. Você ficou quanto tempo lá? Fazia figuração em filmes, em tudo. Sim. Fiquei 2 anos. O meu plano era ficar lá, né? Não era voltar. Não era voltar? Não, era ficar. E aí teve uma nevasca em 95, se eu não me engano, 95 ou 94, 95. E aí, mas uma nevasca assim, de não sair. Conseguir sair de casa? E aí abri um pouquinho, eu falei, eu vou voltar e ficar um tempo lá no Brasil, porque eu tava um pouco enclausurado. E aí eu fui acompanhar um amigo meu num teste para uma novela religiosa, e aí eu fiz o teste, não estava planejado fazer, ninguém me esperava lá, eu fui lá, levei uma carta do Lee Strasberg, falei, eu quero fazer o teste, e eu peguei o personagem e foi meu primeiro papel profissional, e eu fui Santo Antônio. E aí veio depois uma novela na Globo. Isso. E aí como que foi a história da Globo? Como que você Então, logo surgiu? após essa novela do Santo Antônio, o Gabriel Vilela, com quem eu havia trabalhado como contra-regra, num espetáculo chamado A Vida é Sonho, antes de eu ir para os Estados Unidos, enquanto eu estudava teatro, ele me chamou para o meu primeiro espetáculo profissional, chamado Ventania. E o autor de Ventania era o Alcides Nogueira, que estava escrevendo uma novela da 6 para a Globo chamada O Amor Está no Ar. E aí tinha um personagem que era um extraterrestre, e o Gabriel me conhecia já razoavelmente bem e falou, Tid, ele é o seu ET. Aí eu fui lá fazer o teste com o Inácio Coqueiro. Você já teve alguma experiência com ET? Não, mas eu estudo. E gosto muito. Sério? Eu já tive, sabia? Você já teve? Conte. Sério? Conte agora. Foi um meme mundial, quase, eu acho que bem dizer. É mesmo? Sério, juro. Eu sou meio, às vezes, monge monástico. Eu não acompanho muita coisa, Sério, mas me conta mas é que faz porque... muito tempo isso. Sério, eu morava no Mato Grosso do Sul, porque eu falei pra você que eu era do Mato Grosso do Sul, né? Sim. E eu lembro dessa experiência, que eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos. Eu levantei, fui acender a luz, sabe? E aí, a hora que eu fui tentar acender a luz, eu senti uma massagem. Eu virei piada, né? Porque eu falava que é um ET massagista, né? ET massagista da perna fina. Porque aí começou a fazer uma massagem nas minhas costas e eu falava, quem que é você? Aí falava por telepatia, é pro seu bem. E aí eu tentava me virar e eu não conseguia me virar. Até que eu peguei na perna, era uma perna minúscula, muito fininha, muito fina. E aí falava, era pro seu bem, e era uma massagem, fazia uma massagem assim nas minhas costas, e eu tentava virar, eu não conseguia ver o rosto, mas eu sentia o corpinho, e eram 2 perninhas muito finas.
Então, a cara dele ficou de boca aberta. Não. E eu contei essa história e todo mundo achava que eu sou doida, entendeu? Porque quando a gente tem essas experiências, o povo fala que a gente é fora da casinha. Não, eu fiz essa cara porque... Por que você fez essa cara? Eu já tô, tá vendo? Esses dias, no México, né, foram revelados, assim, e quem revelou falou, ó, todos os cientistas podem estudar 2 supostos corpos de extraterrestres de mais de 1000 anos que foram encontrados em Cusco. E a gente gravou em Cusco, né? O meu extraterrestre, a mensagem final que ele dava no Amor Está no Ar, era em Cusco, em Machu Picchu. E foi aonde eu e o Rodrigo Santoro ficamos melhores amigos, como se alguma coisa, uma conexão aconteceu entre a gente. E quando a gente estava ali, eu tinha morado nos Estados Unidos 2 anos, eu tinha um inglês muito fluente e eu tive uma intuição muito forte. E eu falei, vamos começar a falar inglês a partir de agora já, porque olha, fiquei arrepiada. O Brasil não conhece direito o Rodrigo, entendeu? O quão ele é querido? Ele muito é querido. Um dos mais queridos e um dos mais atentos à necessidade da gente caminhar em rumo à evolução e como que a gente pode contribuir para isso, né? Como vocês se conheceram, você e o Rodrigo? Foi nessa novela. Foi nessa novela. Nessa novela. E me fala uma coisa, assim, na época do sucesso da novela, assim, como que era o assédio dos fãs? Você era muito abordado, tipo, vai pegar um avião, chegava gente, como que era, assim, andar na rua? Foram tantas, né? Assim, porque teve, por exemplo, essa que você ganhou aqui, ó, como... Que foi um sucesso, essa novela, né? O meu primeiro grande sucesso mesmo assim, de ter, né, essa público, comoção, aquela coisa de na rua? foi Cabocla, em 2004. Essa também foi do mais Benedito. forte. Foi a primeira. Eu me sentia grato, em primeiro lugar. Eu sempre fiz muita questão de atender todo mundo e de... Mesmo quando estava em lugares impossíveis, porque em Cabocla fui eu e Malvino Salvador, nós fazíamos uma dupla, Tomé e Tobias, e que realmente parou o país, assim. E a gente fez muitos trabalhos juntos, né? Porque a gente era uma dupla de cowboys, né? Cavaleiros. Então você fazia aqueles bailes de debutantes? O pessoal te contratava? Nessa época nem tinha tanto... Eu já fiz, mas mais na época do Amor Está no Ar. Nessa época era presença VIP, era propagandas no interior e tal. Então a gente descia em alguns aeroportos e tinha uma multidão esperando a gente, meio que como se fosse meio uma banda de rock, assim. E o que você prefere? Você prefere TV, cinema? O que você mais gosta de fazer? Tudo. O que faz o seu olhinho brilhar? Tudo. Eu gosto de tudo. Mas se tiver assim, ó, chegou a sua empresária, sua assessora, falou, ó, Liberto, ó, tem uma peça de teatro, tem um cinema, tem isso. Qual que é a primeira opção? Eu vou perguntar qual é o personagem, qual é a história? É sobre o quê? Primeiro é a história, porque você é fissurado em história. A história que te mais agradar, você vai. É um ponto. Tem outros pontos. Eu não vou ser também mentiroso. É claro que a questão financeira também me interessa. São várias coisas, mas não é a decisiva. Você pesa. São pesos que você coloca na balança e você toma a sua decisão. Tem momentos da vida em que você vai precisar pensar mais no retorno financeiro e outros momentos. Eu, por exemplo, agora, eu posso focar completamente na arte, fazendo o que eu acredito e o que eu quero. Eu tenho esse privilégio e essa bem-aventurança pela minha jornada, né, de todos esses anos. De poder e eu escolher sempre o que fui você muito quer fazer. responsável, eu sempre, eu nunca acreditei no sucesso, eu nunca acreditei, eu sempre fui muito pé no chão, meu pai me passou isso, então eu sou muito, eu tenho a minha segurança, entendeu? E eu busco essa segurança de todos os jeitos, porque eu sabia que em algum momento eu ia ficar mais velho, eu ia ter aprendido muito e eu teria que ter mais autoralidade sobre a minha vida. Mas já aconteceu, por exemplo, de fazer uma peça de teatro, você falou que não tem vaidade. Isso me chamou muita atenção também. Você falou assim, meu pai sempre deu esses princípios, né? Eu tenho vaidade boa. Boa. Tem não, que lógico, ter vaidade, sim. né? Mas, por exemplo, já aconteceu de estar no teatro, ter mais gente no palco do que na plateia. Já. Como que foi pra você? Você tá ali com aquilo tudo pra soltar, né? Tá ali querendo fazer aquela peça maravilhosa e você vê meia dúzia de gato pingado. Como que é a sensação? É tipo, cara, eu vou fazer o melhor espetáculo que eles viram na vida. Eles vão falar, cara, eu fui ver uma peça que não tinha ninguém na plateia, mas transformou a minha vida. Porque se eu tô ali no palco é porque é algo que eu considero importante. Uma pessoa que seja, né? E que tem uma força.
Porque às vezes aconteceu isso comigo. Porque às vezes a pessoa glamouriza muito, né? Assim, essa coisa do artista, tá na TV, faz Globo. Mas aí, vamos lá, os não sei o mestres, quê. né? Os mestres mesmo. Um dos meus mestres de teatro foi o Antônio Abujanra. E o Abujanra sempre falou da importância do fracasso. Né? Não existe um artista pleno e incrível que não tenha presenciado, que não tenha vivenciado o fracasso. Se um artista só tem sucesso... Ele não passou pelo vale, né? Ele não vai ser um grande artista. Ele pode ser um grande alguma coisa, mas artista... E porque o que é o grande artista? É aquele que enxerga a precariedade humana. E a arte verdadeira é sobre isso. Então, se você não tem um fracasso, como que você vai falar sobre a dor, sobre o fracasso, entendeu? E como você vai falar assim, ó, aproveita o fracasso, cara. Não, e aproveita, porque é ali que você aprende. Porque ninguém aprende com sucesso. Vamos lá, família. Gente, que família linda! Olha aqui! O pequenininho é o Gael, o maior é o João, e como o amor da minha vida, André. E por que você colocou o nome dele de Gael? Por causa do personagem, tudo. Por quê? O que é esse personagem lá na Malhação? Foi na Malhação que você fez esse personagem. Como que surgiu? Qual que foi o start, Foi um dos personagens mais importantes da minha vida. E a patroa concordou? Concordou, né? Concordou. Eu expliquei pra ela. Você explicou? Então, o que você explicou pra ela, assim? Porque imagina, né? Tô grávida de um menino, vai chamar Gael. Né? O significado do nome, que é lindo. O nome que é lindo. É um personagem que foi, por incrível que pareça, talvez o mais importante de todos. Foi um fenômeno de audiência, um fenômeno mesmo, e a gente estava na Malhação, que é o horário, né, com menos audiência da grade da Globo, mas aconteceu algo e por eu contracenar com atores mais jovens e que estavam começando, eu meio que voltei à minha essência, assim. Que legal. Eu me reencontrei e foi um lugar muito mágico. Não sei explicar. É que você valoriza muito isso, né? Porque tem gente, por exemplo, que vai pra Malhação, eu já vi, pelo menos que as fofoca que a gente vai. Ai, tá Malhação é fim de carreira. Eu não sei. E é muito legal você falar esse outro lado, que é a experiência que você teve, olha só. Então, eu acho que a vida é assim, olha como né? que você... A maneira que você enxerga as coisas é diferente de muitas outras pessoas, né? Eu fiz muitos personagens em novelas com muito mais audiência. E te falo, assim, tem outros que são muito lembrados, mas assim, não tem um dia que não me chamam de Gael. Entende? O mestre Gael, ele marcou uma geração toda, né? E essa minha ligação com essa geração que assistiu essa Malhação, ela vai ser eterna. E, Heriberto, e como que era a relação com seu pai, assim? Porque eu sei que você passou um momento muito triste, né, com a morte dele, né? Ele foi fazer uma cirurgia cardíaca E aí, depois de 3 dias, ele faleceu. Meu Deus do céu. Mas estava preparado para fazer ou foi de... assim... Foi meio rápido, uma safena, ele resolveu fazer, a gente descobriu e tal. Eu tava gravando Insensato Coração, Nossa, meu Deus. Que eu era protagonista de uma novela das 9. Então foi um momento, e o meu filho tinha acabado de nascer, o João estava com 2 meses. Meu Deus. Então muita coisa nova. Novela das 9 é diferente das outras novelas, tem esse lugar da energia das pessoas. Sim. Então foi um momento que eu fiquei muito fragilizado, sim. Te abalou demais, né? Ainda mais porque era meu melhor amigo e a gente não espera, né? Mas hoje eu já tenho uma outra compreensão, né? Já é outra compreensão. Tipo, era a passagem dele, era o... Porque de alguma forma ele cumpriu o que ele tinha que cumprir. O propósito dele, você enxerga como assim? A grande profissão do meu pai era ajudar o próximo. Ele era muito próximo do Faustão, né? E quando o meu pai faleceu, o Faustão escreveu uma carta à mão, falando sobre o meu pai e pediu para entregar no meu camarim da novela. Lindo. E aí me emocionei tanto quando eu vi o vídeo dele falando sobre, pô, estou em boas mãos, os médicos, mas quem decide mesmo é o homem lá de cima. Eu me emocionei muito, assim. Primeiro que Faustão é uma das pessoas mais generosas que eu já conheci na minha vida. E esse gesto que ele fez, eu nunca vou esquecer, dessa carta escrita à mão para falar que meu pai, que o paraíso estava em festa porque chegou uma pessoa que só ajudava os outros e ele vai ajudar muita gente no outro plano. Porque a profissão do meu pai era ajudar o próximo, entendeu? Ele era um empresário e tal, mas ele solucionava problemas dos outros. Depois que eu fui entendendo, e aí, graças a Deus, eu tinha meu filho, que tinha acabado de nascer, e aí eu foquei bastante, mas não é fácil, não foi fácil fazer uma novela inteira. Deus me livre. Inteira. Imagina, ele ia ser o meu melhor amigo, e com seu pai, imagina. Porque já tinha
Twitter na época, com 1 bilhão de pessoas opinando o tempo inteiro. E aí, depois que você passa por tudo isso também, né, por essa maratona toda, né, vem uma frase do YouTube que eu gosto muito, que ele fala, não tem nada que possa me acontecer que já não tenha acontecido, sabe? Nenhuma pedra que possam jogar em mim que já não tenham jogado. Por isso que é muito bom você ter passado por muita coisa difícil, porque a tua armadura fica... Aí veio uma tribulação assim na sua vida e falei, poxa, isso aí não é nada. Vou seguir em frente, esse negócio já passei por tanta coisa pior, né? A vida é isso. Olha que chique, Broadway International esse é o meu agora? Momento, pois é. Uau! Essa foto tá bonita mesmo, hein, produção? Hã? E é uma história que fala talvez de um dos primeiros empoderamentos da história, né, da história feminina. De uma atriz que rompe todos os padrões nos anos 20 e se transforma na maior estrela da Broadway, dos musicais americanos, mas quebrando padrões. Ela era uma cantora comediante, isso não existia. Então, tanto fisicamente quanto esteticamente e conceitualmente, ela era diferente de tudo. E ela acreditou no sonho dela. E todos diziam, você não vai dar certo, você não vai dar certo. E ela foi. E ela virou a maior de todas. Sou homem, eu mulher. Vem cá. Vamos fazer o convite? Faz a propaganda aí, vai. Eu quero convidar todo mundo para assistir um espetáculo que está mexendo com todo o público, está mexendo comigo da maneira mais positiva possível. Você vai sair transformado, porque você vai dar risada, porque você vai se emocionar e você vai sair transformado e com uma história que vai alimentar a alma de todos. Porque todos nós podemos ser como a Fanny Brice. Funny Girls está em cartaz no Teatro Porto Seguro, sextas-feiras às 20 horas, sábados às 4h30 e às 20 horas também, às 8 horas, e domingo às 3h30 da tarde e às 19 horas, às 7 horas da noite. Então tem matinê, né? E tá sendo muito interessante fazer 2 espetáculos num dia. É um treinamento, eu vou sair desse espetáculo melhor do que eu entrei. E é por isso que eu adoro o meu trabalho. Que legal. Poder melhorar sempre. E só teve uma coisa que eu olhei de você, que você se perdeu no deserto. Essa história eu queria saber. O que aconteceu no deserto? Como que foi? Essa eu não posso deixar passar, não. Não vou te encontrar de novo para fazer essa pergunta. Então, eu estava com 2 amigos. O Rodrigo é um deles. Era um deles. E a gente alugou 3 motinhos de cross, né? Tal. De trail. E a gente alugou, ninguém falou nada, e a gente entrou no Parque Nacional dos Coiotes, que é ali 1 hora e tal de San Diego. E aí a gente a gente parou no meio do deserto, a gente tava com um lanchinho e tarará, a gente cantou um som ali, fazendo uma batucadinha, The Doors, né? My World Lover Riding, enfim. E aí, vamos voltar. Pra onde? Qual é a direção? E não tinha GPS, na época era a época que tinha aqueles telefones mais simples, né? E não tinha localização, não tinha nada e... Vocês ficaram lá? A gente ficou perdido mesmo. Aí era eu, o Rodrigo e o Gianfranco, que é um italiano amigo nosso que mora lá. E aí eu não tinha filhos e nem o Rodrigo na época, e ele tinha 3 filhos. Né? Então, meu Deus! A gente se dividiu para tentar encontrar, a gente voltou. E aí um de nós viu um ponto branco, como se fosse um vilarejozinho. Aí vamos, e o Gianfranco, não, a gente tem que... Vamos, a gente foi. A gente chegou lá, era um monte de trailers abandonados. E aí depois a gente descobriu que aquele vilarejo ali era um acampamento itinerante, né, de uns americanos que ficam ali na borda do México para pegar imigrante ilegal. Né? E tava lá 2 brasileiros e um italiano. Esse meu amigo falou assim, vamos nos dividir mais uma vez. E aí ele viu a estrada. Ele viu a estrada, olha. Ao longe e a gente conseguiu sair, mas aí já era. Eu tô te falando, resumidamente, algo que demorou 8 horas, mais ou menos, entendeu? Que desespero. E aí acabou a água,
o sanduichinho que tinha já tinha ido e a gente não estava preparado para estar. Foi uma irresponsabilidade. A gente não tinha planejado, entendeu? Não dá para brincar com essas coisas. Olha. Né? Não tinha... E aí, assim que saiu o primeiro relógio com GPS, eu comprei. Porque eu falei, nunca mais eu vou viver isso. E sempre que eu vou para um lugar assim... Você já tá com o relógio eu tô com ele. É esse. É esse? Eu boto, já tem um programa aqui, que eu boto já... Puf, me coloca no mesmo lugar que eu saí. É um passinho que vai indo assim. Adorei. Olha, tem Vivendo e aprendendo, né? né? Lógico. Esses tropeços da vida que faz a gente, né? Crescer. Olha, tem um momento muito especial aqui. Tem pessoas que fizeram questão de mandar mensagem pra você. Vamos ver quem mandou? É mesmo? Sério, a surpresinha daqui do Sensacional. Meu filho, Minha mãe. Heriberto. Figura. O que eu vou falar? Agradecer a Deus pela sua vida, porque você é um presente precioso de Deus, que veio para nosso lar, para nos enriquecer e nos deixar tão orgulhosos. A seu pai, que há 12 anos se foi, e a mim, sua mãe. Eu tenho orgulho de você e lhe digo que você sempre floresceu como uma palmeira para o alto, buscando coisas extraordinárias, que hoje mostra através de seu talento, de sua arte, de seu trabalho. Obrigada, Heriberto, por existir. Eu te amo e peço a Deus que guie os seus passos sempre. Seus passos, ó, sempre. aqui os seus Ô, passos. meu amor, Você é viu tão só a bom sincronicidade? aqui. São tantos anos, né, que a gente tá junto. Essa jornada da vida, ser ao lado de um homem como você. Um homem que eu amo tanto. Um homem que é tão bom saber que eu tô construindo dia após dia. Essa jornada maravilhosa, vivendo os desafios da vida, as conquistas, a complexidade maravilhosa que é a vida. Ao seu lado é tudo tão mais leve, tão mais inspirador. E temos os nossos frutos, os nossos meninos que a gente ama tanto. Eu só tenho a agradecer e tentar expressar aqui um pouquinho o quanto eu te admiro e o quanto eu te amo. Obrigada por ser esse homem. Eu te amo. Oi, pai. Ai, Eu só que quero que você fofuras. saiba que nós estamos com muita saudade de você, esperando você chegar aqui em casa. E que nós estamos muito orgulhosos de você e do seu trabalho. A gente está com muita saudade de você e a gente te ama muito, pai. Beijo. A gente gosta muito do seu trabalho que a gente faz. A gente te ama. Beijo. Tchau. Tchau. Ai, que família mais linda! Parabéns! Caraca. As pessoas mais importantes da minha vida, né? Minha mãe, minha esposa, meus 2 filhos e meu irmão, que era impossível de vocês encontrarem, porque o meu irmão não para, trabalha muito. Ai, Pô, querido, que delícia passar essa tarde com você. Também, Olha, Dani. desejo Pô, adorei. muita sorte aí no teatro, esse novo Obrigado. espetáculo, né? Nessa nova empreitada aí da sua carreira, que você continue Obrigado. brilhando sempre, como o seu nome aí, brilhando, Obrigado. né? Sempre. Gente, adorei, viu? eu Foi também. um prazer Pô, Dani, recebê-lo você tirou aqui. um monte de coisa minha que eu nunca falei antes. Sério? O que, por exemplo? por Vários? exemplo, de ser o Rodrigo no deserto, eu nunca tinha contado pra ninguém, entendeu? E isso é porque você é muito autêntico e muito verdadeiro e você é você. Ah, sou. E é uma energia muito boa aqui. E eu fui surpreendido por isso. Ai, que E isso bonitinho. é muito bom. É, lógico. Eu pra mim adoro é ser muito- surpreendido. E é muito bom ouvir isso de você, Pô. porque faz eu cada vez acreditar mais no meu trabalho, sempre. É isso aí. É isso aí. Não foi por acaso. É. Que demais, gente. Palmas. Heriberto Leão, esse grande Valeu. ator aqui no Sensacional. Ê! Heriberto Leão, querido, que delícia passar essa tarde com você, viu? Gente, que talento, que moço bonito, né? Vamos falar a verdade? Tá arrasando aí, eu adoro acompanhar o trabalho dele, viu? Muito obrigada pela entrevista, viu? Bom, gente, mudando de assunto agora. Olha, eu tô muito equipada hoje, né? Vamos falar a verdade? Palavra português equipada. Gente, Naim aqui comigo, não tô acreditando. Uma honra pra mim estar aqui de volta com você. E olha só quem tá aqui com a gente também. Que honra recebê-lo aqui, hein? O Mais uma ícone da vez. televisão. Décio, que delícia estar aqui. Gente, que delícia. Hoje olha, vou te falar muito feliz com a presença de vocês aqui, viu? Toda minha. Obrigado. Não é? Eu estava comentando agora há pouco com o Naim que
o bacana desse programa vai ser as pessoas novas, né, da nova geração que estão conosco hoje, né? Sim. O que eu conheço há menos tempo faz 50 anos, com exceção de você. Faz 50 anos, não de idade, que eu conheço, entende? Não, vocês são patrimônios do Brasil da TV, né? Porque vocês fazem muito parte disso, né? Porque olha quanta história vocês têm pra contar pra gente. Muita história. Então, assim, hoje eu tô aqui aprendendo muito com vocês, aliás, né? Porque imagina, olha quantas coisas vocês já participaram. Eu quero que vocês me contem todos esses bastidores, essas coisas. O pessoal adora saber, né? Mama Brusqueta, toda coruscante aqui. Menina! Tá bonita a Mama, né, gente? Obrigada. Nossa, Mama, você tá radiante. Você tá um sol. Eu tento ser uma pessoa solar. Porque tristeza e depressão comigo não pega. Ai, graças a Deus. Mesmo quando eu tô deprimido e mesmo quando eu tô triste. Eu acho que é um jeito de viver a vida. Gente, olha a presença dessa pessoa aqui pela madrugada. Marcelo Camargo, tudo bem, meu amor? Que honra recebê-lo mais uma vez aqui, viu? Prazer. E hoje a gente vai falar da sua mãe. Meu Deus, né? Que delícia. A menininha, né? A menininha. Ai, gente, que saudade, né? Tanta história, né, pra contar. Verdade. Marcinha Pelvisan, que honra recebê-la aqui, essa grande jornalista. Que privilégio estar aqui com vocês, só com grandes astros, estrelas e amigos queridos, que é o mais importante, né? Amigos queridos, para falar de gente tão importante para a TV brasileira e com você, que a gente ama demais. E com vocês também. Ai, que delícia. Gente, ó, tenho certeza que quem tá em casa agora vai lembrar dessa frase. Na TV, tudo se... Nada como que é? Nada se cria, tudo se copia, né? Se copia. De quem que é essa frase maravilhosa? Do Abelardo Barbosa, o Chacrinha. E sim. Vamos colocar aí essa matéria, né, dele. Aí a gente vai voltar aqui, a gente vai lembrar dessa trajetória maravilhosa dele. Roda aí. Você já ouviu falar a frase, na televisão, nada se cria, tudo se copia? Pois bem, o autor é Abelardo Barbosa, ou melhor, Chacrinha. O apresentador foi sinônimo de programa de auditório e o que não faltava era a criatividade para inventar os mais engraçados bordões. Começou no rádio e logo estreou na televisão, passando pela TV Tupi e Rede Globo. Dominou a audiência na década de 50 até 80 e se tornou um fenômeno nacional. Com suas roupas chamativas, o velho guerreiro já chegou a ser censurado por seu comportamento visto como inadequado para os mais conservadores. Todos os anos lançava marchinhas de carnavais que ficaram famosas e mostrava as novas tendências da televisão, como o Cassino do Chacrinha. Infelizmente, o pernambucano morreu em 1988, aos 70 anos. Mas a verdade é que o tempo é incapaz de apagar a sua história. Eu sou um instrumento, estou cumprindo uma missão na Terra e, graças a Deus, Deus me dotou de trabalhar ao lado do povo. Ô, Terezinha! Ai, gente, que saudade, né? Vamos falar a verdade. Maravilhoso, Chacrinha. Quanta colorida, você olhando ali, assim, coisa colorida, a roupa dele extravagante, né? Então, ele dizia que nada se cria, tudo se copia, mas ele criou. Vocês acham que hoje, nos tempos, hoje é difícil ter um programa como o do Chacrinha, voltar, já que tudo se copia, nada se cria? Não. Também acho que não. Ah. Não, acho que fácil. Acho que basta um Você acha talento que- como ele. Era até simples o programa dele. Bastaria um talento como dele e com as ideias libertárias que ele sempre teve. O Chacrinha era um grande frasista, né? E isso conquistava o público dele. Ele criava frases assim, né? Num estalar de dedos e sempre muito fortes. Que o que ele disse é exatamente Não, virou o que você até tá me hoje, todo dizendo. mundo fala, né? Você hoje acabou em de dia. me dizer agora, será que não dava para fazer um programa como o do Chacrinha? Ou seja, copiar ia ser sucesso outra vez. E ele não se rendia também. Nunca se rendeu. Nem para político e nem para diretor, dono de televisão, não. Nunca. Ele chegou a ter entraves bastante
grandes com o Boninho, né? O Boni foi para Record, foi para Band e voltou para Globo. O Boni foi buscá-lo. Então, mas ele era uma pessoa muito marcante. É que nem a mãe desse rapaz aqui, que era a minha amada. Um ícone, né? Verdade. Ícone. Mas o Stepan Nersessian fez ele lindamente no filme. E teve também a peça de teatro também, que eu também... Não sei se vocês chegaram a ver a peça de teatro. Eu participei. Foi incrível, né? Foi incrível, né? Mostrando toda essa trajetória, porque tinha aquela coisa de umas pautas muito diferentes, assim, né? Que acontecia, né, Marcinho? Você que sempre cobre televisão, essas grandes reportagens, ele fazia umas reportagens. Algumas roubadas, mas fizeram sucesso. Fazia, mas ele... daquele do seu set, né? É verdade. Mas ele tinha uma genialidade, né? E se você pensa, o cara fez medicina, não sei se, eu acho que ele não concluiu, mas você vê, é uma área tão séria, né? Mais séria, e esse outro lado tão irreverente, tão lindo. E acho que uma grande característica foi a revelação de talentos brasileiros, né? Valorizar cantores, artistas, isso ele sempre fez. E ele tinha essa linguagem mais popular mesmo, assim, que eu acho que isso também tinha uma atração, assim, para quem está em casa mesmo, assim, poxa, porque é aquela coisa de ligar a televisão, assistir com a família, e divertida, é uma coisa leve. Eu acho que, inclusive, a personalidade dele foi meio formada. Primeiro, porque ele era pernambucano. Segundo, que no tempo da Chacrinha, que era onde ele fazia o programa dele de rádio, ele ficava de cueca o tempo inteiro. E a outra dele ele querer que o povo fosse o dono do programa dele. Bom, vamos falar agora de outro ícone da televisão, que é Hebe Camargo, né? Olha que orgulho. Vamos lembrar toda essa trajetória da Hebe também, pra gente discutir aqui, debater? Roda aí. Hebe Camargo jamais será esquecida como uma das maiores estrelas do Brasil. Com seu clássico Sofá Branco, ela fez história com seus convidados que revolucionaram a televisão brasileira. Hebe também passou por várias emissoras do Brasil, incluindo a Rede TV, com direito a uma recepção calorosa, mas atingiu mesmo o auge de sua popularidade nas telinhas do SBT, estreando em 1986. Foram mais de 20 anos de sucesso e inúmeros selinhos, a sua marca registrada que ninguém escapou, nem o Silvio Santos. Gracinha, não é mesmo? E quem pensa que a fama da apresentadora era apenas nacional, está muito enganado. A verdade é que o talento de Hebe Camargo não tinha fronteiras. Nem mesmo a doença foi capaz de tirar o riso da nossa artista. Ela continuou contagiando com a sua alegria e hoje brilha eternamente na memória de todos os brasileiros. Ai, gente, que emoção, né? Demais, né, Dor? Nossa, que saudade, que falta que ela faz. Meu Deus do céu, faz muita falta. Muita falta. Eu estava falando pro Marcelo que eu tô com uma saudade tão grande dela, porque se não fosse a Hebe, eu não seria conhecida no Brasil, porque ela que me convidou para o programa e aí eu fiquei conhecida no Brasil. Mas ela faz uma falta. Eu tenho uma história que eu não posso deixar de contar. Conta. 1984, Hebe Camargo estreando na Rede Bandeirantes de televisão. Eu estou lançando um disco e ela me convida, eu vou. Só que nesse dia à tarde eu tinha feito um procedimento de fimose. Aí eu estou cantando aqui para a plateia, de repente está todo mundo olhando na minha virilha, vamos dizer assim. Aham. Aí eu, na braguilha. Eu cantando, por favor, não pare o sonho agora. Aí eu olho no monitor, eu vejo uma mancha de sangue. Eu menstruei no programa da sua mãe. Gente, você menstruou. Virou mocinho lá no programa da Hebe. E a Hebe viu na hora isso? Ela falou que ela percebeu? Ela viu, foi muito querida comigo. Aí eu falei, Hebe, eu fiz apendicite. Eu fiz apendicite, né? Aí você não falou que era. Tive que ir embora. Eu estava de terno branco, gente. E aquela mancha de sangue aumentando aqui. Quando eu me vi no monitor ao vivo, falei, meu Deus, menstruei na Hebe. Alguém tem mais alguma história? Assim, você tem dessa alguma história com a Hebe, alguma coisa? A Mama falou que se não fosse a Hebe, ela não estaria sendo a pessoa que ela é. Eu só tenho lembranças extraordinárias da Hebe. A Hebe, ela sempre me chamava de Pitindini, né? É meu nome, né? Meu sobrenome.
Então, eu nunca estranhei isso, né? Até o dia que ela virou para mim e falou: você sabe por que eu te chamo de Pitinini? Eu falei: não. Ela falou: porque eu gosto do seu sobrenome, mas odeio o seu nome. E cada um tem a sua razão. Ok, fica assim e acabou. Por causa do Décio, né? O Décio é meu pai. E como que era ser filho dessa estrela, Marcelo? Como que era para você? Dani, eu sempre falo que é um privilégio, sabe? Eu sou muito grato a Deus por ter me escolhido para ser filho dela. Acho que todo mundo queria ser filho da Hebe, né? Então, assim, conviver com ela, a vida, participar de 47 anos, né, que eu vivi ao lado dela, para mim realmente foi um presente de Deus. Era um orgulho. É ainda. Ô, né? Marcelo, e a Hebe sempre é muito sorridente, ela tem um magnetismo, assim, realmente, quando ela chega, ela para, né? Ela tem uma luz, assim. A luz, né, Dani? E essa alegria, assim, era, tipo, mesma coisa, tipo, assim, com você? Sim, o mesmo jeito, assim? Mesmo porque às vezes jeito. tem gente que, às vezes, artista, né, é uma coisa na TV e no particular é outro. Não. É igual. Igual. E a gente era muito sonoro em casa, sabe? Eu puxei muito isso dela. Então eu chegava, né, que eu morava na época vizinho, ela morava na casa, eu morava na casa do lado. E da varanda da minha casa dava pra varanda do quarto dela, né? E aí eu chegava na varanda de casa e gritava: mamãe! Ela saía na varanda e gritava: meu filho! Sabe assim? Que bonitinho. Então era né? muito gostoso. E também tinha outro lado dela também, que quando ela ficava brava, ela tem umas coisas assim, não tem, Marcelo? Quando ela não gostava de alguém, Ai, meu Deus. Não tinha chance. A Hebe é birrenta, né? É birrentinha, né? Ela tinha uma coisa assim, né? Que às vezes Marcelo, ela tem uma paixão por alguém, aí de repente, sei lá, ela liga a televisão, aí tirou aquela apresentadora que ela gosta e botou outra, nossa, ela pegava a birra Dani, da deixa eu te contar né? uma coisa. Quase que eu fui por esse caminho. Era 1982, meu segundo ano como artista. Aí uma revista Contigo coloca na capa... Sobrou pra você. Hoje tem dois aqui, não fala mal, não. Cuidado que Coloca vai na pegar capa você bem na assim. saída, hein? Você apanha. Naim vai ser o novo Roberto Carlos. Eu nunca... Aí sua mãe manda me chamar na Rádio Capital, que sua mãe fazia um programa. É verdade, é verdade. Que história é essa aqui? Falei: Hebe, eu jamais... Quem sou eu para chegar perto do rei? Sabe o que eu lembro? Você falou um negócio que ela tinha paixão pelo Roberto Carlos, que uma vez, quando ela estava em casa, ela tinha a New Star, né? Que era o barco que ela tinha, né? Sim. E aí eu lembro quando fizeram toda a decoração do barco, tudo, colocaram a Hebe... Não tinha um bonequinho do Roberto Carlos, de marinheiro? Tinha. Aí bota, gente, mas o que essa Hebe gostou de ver aquele bonequinho do Roberto Carlos? Muito lindo. Marcinho, você que sempre cobriu, né, televisão, né? Sempre fazendo grandes reportagens, assim. Qual que era o diferencial da Hebe, assim, que você, quando você ia escrever alguma coisa sobre ela, assim, que você falava, nossa... Qual que era o impacto que ela dava, assim, na única, matéria? Né? A criatividade, ela é muito espontânea. Bom, tudo que a gente sabe. E eu tenho uma história muito legal com ela. Um dia, não era o Décio ainda, meu diretor de redação. Acho que era o Valcir Carrasco, se eu não me engano. Hã? Stein. Não, era o Valcir, eu acho que era o Valcir. Márcia, você tem uma missão. Você vai ter que pôr a Hebe de noiva na capa da Contigo. Era a capa da Contigo. Eu falei, mas como é que eu vou fazer isso? Que noiva? Aí eu liguei para ela, era para pegar uma foto, né? Aí eu liguei para ela, falei, porque ela atendia todo mundo, né? Sempre. Atendia. Sim. Aí eu falei, Hebe, eu preciso disso, de você de noiva, tal. Vem aqui em casa. Eu cheguei lá, mas era para pegar uma foto dela de noiva, né? Ela falou, mas eu nem tenho roupa branca, nunca usei branco de noiva. Eu cheguei lá, ela tinha pego 2 vestidos de noiva, mandou enfeitar todo o jardim, aquelas escadas lá da casa, com flores, para posar para a capa da revista. Eu cheguei lá, tava tudo. Aí um terço. Assim, branco, lindo. E assim, eu falei, eu não acredito. E aí ficamos morrendo de rir lá o tempo inteiro. E ela posando, e a capa ficou muito linda mesmo, ela de noiva. E ela falou, eu nunca usei vestido de noiva. Né? Porque ela não casou de noiva, né? Daquela coisa tradicional. E assim, ela sempre extremamente generosa, extremamente. Nossa, que saudade que dá. E dá outro muita aspecto falta, dela né? Também, quando a gente fazia Mulheres lá na Gazeta, de repente ela ligava para a produção. A Kátia já chegou? Já? Chama ela aí para mim. Chamava a Kátia. Kátia, outra vez você vai sair de férias? Quantas férias você tira por ano, menina? Porque a gente tirava férias de uma semana, depois pegava mais outra semana.
Ela falou, não, tem que ter você todo dia na televisão. Ela ligava mesmo, né? E ela também dava a força. Olha, não ficou bom aquilo. Quando Aquilo ela não ficou gostava, bom, né? você procura dar uma mudada, porque vai... De outro jeito vai ser melhor. Ela sempre contava. Nossa, eu lembro, né, Marcela? Lembra que quando eu comecei na TV, eu sou do Mato Grosso do Sul, né? Então, essa história é bárbara. Não, essa história é muito boa. E aí eu comecei a fazer o Dr. Hollywood, né? E aí a minha diretora italiana falou, Dani, como ninguém te conhece, começa apresentando o programa falando o seu nome, que aí todo mundo vai gravar seu nome. Eu falei, beleza. Aí eu entrava no programa e falei, olá, boa noite, eu sou Daniela Albuquerque, né? E não sei o quê. A Hebe, menininha, ela me chamava de menininha, para de falar Dani Albuquerque, não sei o quê. Eu falei, Hebe, mas eu tô indo na fono quase todo dia pra treinar vibra-língua, não sei o quê, tal. Falei, Hebe, pode deixar que eu vou treinar o Albuquerque, vou falar, olá, eu sou Daniela Albuquerque e eu sou amiga de Hebe Camargo. Gente, ela rachava de dar risada, né? Gente, muito bonitinha. Ó, outro ícone que a gente vai falar agora, que a gente vai relembrar, tenho certeza que vocês amam de paixão também. Olha só. O Gugu registrou a sua marca na história da televisão brasileira e será para sempre um dos apresentadores mais importantes do Brasil. Começou jovem a carreira e manteve o sorriso cativante por anos. Estreou seu primeiro programa em 1981. E o sucesso foi tanto que passou a apresentar vários programas, se consagrando no Domingo Legal. Ele foi responsável por incentivar a carreira de grandes nomes da música, como Mamonas Assassinas, Cazuza e Leandro e Leonardo. Isso sem contar todas as vezes em que bateu a audiência com seus quadros icônicos, como a cobertura de momentos históricos e as brincadeiras que conquistaram todos. A banheira do Gugu foi um clássico dos anos 90 e não poupou nenhum artista, como Daniel, Dinho, do Mamonas Assassinas, Alexandre Pires e tantos outros. Mesmo que Gugu tenha ido embora cedo demais, o apresentador se mantém vivo no coração dos brasileiros. Nossa, que saudade também, né, gente? Vamos falar a verdade? Nossa, ele tinha um magnetismo também, né? Assim, e a inteligência dele. Marcinha, tem alguma história assim do Gugu assim que você se Muitas. recorda? Tem uma que para mim é a mais importante com relação a ele, que eu tinha um diretor de redação que infelizmente não era o Décio ainda. Os bons tempos ainda não tinham chegado. Exatamente. Era entrevistar o Chico Xavier, lá em Uberaba. E aí eu fui com a cara e com a coragem, repórter muito inexperiente ainda, e era o Chico Xavier. E eu cheguei lá, o Gugu estava lá com a mãe dele. E aí, uma pessoa lá não quis me deixar fazer entrevista com o Chico, não queria me deixar entrar, enfim. O Gugu pegou na minha mão, numa mão, a mãe do Gugu pegou na outra mão e eles entraram comigo. O Gugu falou, ela vai entrar, nós estamos juntos. Era Dia das Mães, eu acho que, se eu não me engano. E essas coisas marcam, porque eu não podia voltar. Muito generoso ele era, né, Marcinha? Extremamente. Nossa, quando a Alice nasceu também, ele foi levar presentinho lá pra Alice, foi tomar um café com meu marido. Nossa, eu fiquei assim, falei, gente, olha que... Ele era muito simples, que muito bonito. humilde, né? E muito gracinha. E não largava, ele era família. E não largava a audiência minuto a minuto, né? Que não, ele tinha minuto a monitor, né? No palco ele acompanhava. E na sala da casa dele também. E teve uma história uma vez que acho que a Globo queria levar ele, não teve? Que aí o Silvio... ele chegou a levar, e chegou, o Silvio levou, foi atrás. E o Silvio não pegou uma ponte aérea, os dois? Acho que foi ele que ainda comprou a passagem, não foi? Uma nota preta pra o Silvio deu um jeito de embarcar do lado dele. O Boni deu uma canseira nele de 2 horas. O Silvio Santos ficou na antessala do Boni por 2 horas sentado com o Gugu, esperando para falar com o Boni. E era uma briga de audiência, né? Tipo, Faustão e Gugu e que não sei o quê. E aí o levava Gugu sempre Mamonas. ganhava quase. Nossa, quase o Gugu ganhava muito, né? Do Faustão numa época, né? Era até preocupante, né? Assim, na época, né? Porque... Mas era uma disputa tão gostosa, né? Assim, de dar muita a saudade. Gente que se divertia com todos, né? Falando em Faustão, vamos falar dele agora? Roda aí. Faustão foi o responsável por transformar qualquer tédio em risada na televisão. Estreou na TV Gazeta em 1984.
fez muito sucesso na Band com Perdidos na Noite, chamando a atenção de Silvio Santos e até participando uma vez do show de calouros no SBT. Depois, migrou para a Rede Globo, em 1989, onde ficou conhecido como o Rei das Tardes de Domingo. Com seus jargões inesquecíveis, recebeu os melhores artistas nacionais e internacionais, dando voz para novos talentos. O apresentador também fez sucesso com vários quadros, como o Vídeo Cacetadas, Arquivo Confidencial, Se Vira nos 30 e Dança dos Famosos. Encerrando seu ciclo na Globo, levou seu nome para a Rede Bandeirantes, até se afastar por questões de saúde. Se recuperando de um transplante de coração, Faustão tranquilizou os fãs que está tudo bem, mas sem previsão de voltar ao trabalho. Nossa, passou por maus bocados, né? Olha... Ele já tinha tido alguns problemas um ano Sim. atrás, mais ou menos, né? A gente torce muito por ele. Sim, eu vou contar a minha primeira experiência com o Faustão. Não foi na TV. A primeira vez que eu tive com o Faustão cantando e participando foi em rádio. Ele fazia um programa chamado Balancê. E uma vez ele levei uma guitarra e um amplificador. E passaram umas memórias aí do Fausto. Eu, uma guitarra e um amplificador, só isso, 2 câmeras e a gente no Barrados do Baile. Aí depois eu comecei, quando ele mudou para a Band, eu levei um time completo de músicos, de estúdio e tal. Aí comigo, o Faustão começou a falar, porra, bicho, quem sabe faz ao vivo. Eu vou primeiro a fazer ao vivo. Vocês acham que eles se arrependeram de sair da Globo? Porque aí ele foi fazer o programa lá na Band. Ele foi na Band, e na Band ele estava com o sonho de fazer de um jeito. Mas financeiramente não deu. Eu acho que ele se arrependeu. Você acha, Naim? Ele era como o Silvio Santos era no programa Silvio Santos. Já era o Domingão do Faustão. Eu acho que ele se arrependeu. Ô, Marcinha, o que você acha agora? Quais são os próximos passos assim do Faustão? Você acha que ele vai se aposentar? Eu acho Ou acha que ele vai voltar? Porque ele estava fazendo um programa diário, né, na Band. Sim. E ele já parecia que ele já estava com um problema de saúde, né? Aquela coisa De diminuir um pouquinho o ritmo, de diminuir né? o ritmo e tal. E acabou, né, essa saída dele também. E ele acabou indo para o hospital. Assim, você acha que ele vai dar um descanso, vai dar uma pausada? Ou você acha que ele volta com tudo? Eu acho que vai diminuir, depois volta com tudo, porque aquilo é a vida dele. Ele ama fazer. Apesar dele falar que não vai voltar. Mas ele falou que... Ele falou que ele... Mas acho que ele não aguenta, não. De repente, uns 5 meses... Eu também acho, Márcia. Tem base da minha mãe, que a vida dela era a televisão. Ela falava, eu quero morrer no palco, né? Porque era a vida dela, era o palco, o público. Então, sem dúvida. Para quem não assistiu o filme, fica muito claro isso, né? O filme sobre a tua mãe, fica muito claro isso, né? Dela trabalhar, dela querer e essa luta, toda essa... aquele filme é maravilhoso. Eu discordo de você. Ai, desculpa. O Marcelo não gostou do filme, que ele já me falou. Pelo amor de Deus, eu sei que tem pontos que você não concorda e eu também não. O documentário, sim. Um Brinde à Vida, que está na Globoplay. Tem o do SBT Interior, também são maravilhosos. Sim. Mas sabe o que mais me revoltou no filme? O grande amor da minha mãe era o público. E ela jamais permitia deixar o público esperando. E ali no filme, ela não entra no palco. Imagina, sua mãe era mais pontual que tudo. Jamais. Você sabe, muito né, Dani? pontual, meu Deus, demais. Dani, eu quero aproveitar o seu programa, seu público, sua audiência, para corrigir uma coisa que tem saído muito, todo mundo no Instagram, na internet, tudo. O nome dela, de registro, é Hebe Camargo, só. Não existe mais de Hebe Maria Monteiro. Isso saiu na biografia, mas está errado. Tá errado. Olha isso. O nome dela é Hebe Camargo. Ponto. Ela era a rainha da televisão, mas não tinha aqueles nomes compridos de rainha. Hebe Camargo. Hebe Camargo. Então, gente, Hebe Camargo sempre. Meu Deus do céu. Sempre. Hebe Camargo. Vamos colocar mais um ícone da televisão? Roda aí. Voz marcante, terno elegante e muito carisma. Não tem como negar que as características principais do Silvio Santos o consagraram como o apresentador mais popular da televisão. E ele ainda quis ir além, criando a sua própria emissora, que se tornaria mais para frente uma das principais do país, o SBT. Depois disso, foram anos divertindo o pessoal de casa com suas pegadinhas,
Sem contar as vezes que caiu nas graças da pequena Maísa. É verdade, Silvio Santos viveu os melhores momentos da TV e fez parte da glória de outros tantos apresentadores, como o grande Jô Soares. Agora, com o estado mais delicado de saúde e longe das telinhas, o apresentador deixa saudades e uma enorme vontade de vê-lo brilhando novamente. Ai, gente, o Silvio é muito fofo, né? Ah, ele é demais. Ele é o grande gênio da televisão brasileira, é ele. Ele é aquele que a gente nunca vai esquecer, que nunca vai ter outro. E ele é eu acho que ele imortal. É um grande humanitário. Sim. Eu acho que ele trabalha e sempre trabalhou para o povo que deu a fortuna para ele, segundo ele mesmo dizia, né? E ele faz muita falta. Silvio, você faz falta na televisão. Faz mesmo, faz. A gente queria tanto você todo domingo lá com a gente. Eu e Décio sabemos algumas histórias de camarim de Silvio Santos, que Silvio adorava. Imagina o quê? Cuecão, meia. Fritando bife. Bifinho e o famoso creme de ervilha. Creme de ervilha eu não sabia, eu sabia do bife, que ele mesmo fritava o bife dele, né? Ele fritava os bifinhos pra gente. Ele mesmo tem um fogãozinho dele, né? Um creme de ervilha, um creme. Ô, Marcinha, você que sempre cobriu, né? Sempre tem essa lenda, assim, essas histórias, tipo, que ele ligava pra pessoa, vai no Jaça, corta o cabelo, faz isso, muda isso, não quero mais isso. Ele tinha essas coisas mesmo, assim, que você ficava sabendo nos bastidores? Sim, a gente sempre fica sabendo, né? Tem alguma história, assim, que você se lembra, assim, mas se recorda? Olha, do Silvio? Uma vez eu fui atrás para fazer uma matéria com ele, fui atrás dele, ele estava embarcando para os Estados Unidos, se eu não me engano, e eu cheguei lá e falei, Silvio, eu preciso falar com você. Ele, mas quem é você? Eu falei, não, eu expliquei, eu sou a Márcia Pevesana. Mas assim, o jeito dele é tão espontâneo, mas quando ele fica sério, né? Aí ele fica sagitariano, ele bota o óculos, então piorou. Não, e aquele homão grande, né? Ele é muito alto, né? Então você fica meio intimidada, assim. E no troféu imprensa também, né? Que eu participei algumas vezes, né? Ele é um maestro, né? Porque é lindo ver ele trabalhar, porque ele aponta para você, você já traduz o que os funcionários, né? A equipe. As pessoas já é uma coisa muito linda, muito linda. A gente fazia isso, né? A gente olhava para ele, sabia se ele estava de bom humor, de mau humor, se ele queria brincar, se ele queria ficar sério, né? Se era para ficar quietinho, né? De vocês, na nossa, é um mestre. E vocês, jurados lá, você, Décio, que você trabalhou muito lá nessa questão de jurados, ele dava palpite, Décio, Sim. de nota, Não, tinha uns códigos ele assim? Tinha alguns códigos que ele passava, como foi dito aqui, no olhar. É o seguinte, o Silvio Santos está afastado, Patrícia Bravanel está no lugar do pai. Vocês acham que ela está fazendo um bom trabalho ou não? Eu acho o seguinte, quando o Silvio foi perguntado quem seria o seu substituto, que todo mundo queria que fosse o Gugu, depois que todo mundo quer que seja o Celso Portiolli, ele falou assim, não, quem vai me suceder será a Patrícia. E ele já deixou bem claro isso. Eu acho que ela tem mais jeito para isso, assim como a outra filha tem mais jeito para administrar lá a Daniela Beruti. A TV. No começo, nós tínhamos uma rejeição muito grande da Patrícia, que nós estávamos de luto por causa do Silvio. E aí a gente sempre procurava um defeito na Patrícia. Foi passando o tempo, a Patrícia foi colocando um pouco do jeitão dela nos programas, elogiada pelo pai e tal. Eu acho que ela está substituindo legal. Ela não é Silvio Santos. O que você acha, Décio? Eu acho que é um estilo completamente diferente, né? É oposto, né? São opostos. A maneira do Silvio levar o programa e a maneira dela levar o programa. Eu acho que ela é um pouco... se eu pudesse analisar assim, de fora da coisa, o que é muito difícil a gente fazer... Eu fiz aquele programa há 53 anos apenas. Então você tem então é meio complicado você sair disso e olhar de cima. Mas, olhando de cima, eu acho que a Patrícia poderia ser um pouco menos ansiosa e deixar as coisas fluírem para ela participar mais com aquele auditório que está lá e que é
sensacional. O grande segredo do programa. Exatamente. Então, levar aquele auditório com ela. Marcinha? O Silvio tem uma coisa muito especial, que ele não criou as filhas para não fazerem nada na vida. Dondoquinhas, não, tem que trabalhar, ralar. Todas trabalhando, e a Patrícia tem uma vocação, e todas, né? Tem a Dani também, empresária, a Dani, né? Sim. Sabe? Então, assim, todas trabalham, todas são dedicadas. E começaram de baixo, né? Exatamente, Como exatamente. Produção, porque ele fez ganhando questão... salário mínimo e tudo. Que passassem por cada processo até chegar aqui, até se tornarem né, artistas, empresárias, enfim, grandes profissionais. E isso é muito do Silvio, né? De não dar... Ele não dá o peixe. Dá a vara para pescar. Ele dá a varinha para pescar. Isso é muito bonito. Gente, eu queria ficar mais tempo aqui com você, mas infelizmente eu vou ter que encerrar aqui. Vai acabar. Ah, jura? Vai, vocês estão convidados. Eu perguntar de você. De mim? Ah, mama, bonitinha. Ah, obrigada. A parte 2 vai ser logo, vocês estão super. Daí, obrigada pela presença, viu? Adorei você aqui com a gente. Nós é que agradecemos. Décio, muito obrigada também. Mama maravilhosa, que eu já tive a oportunidade de entrevistá-la também. Que delícia. Foi muito bom você ter uma trajetória. Eu tenho entrevistando também. Ah, lindona. Lógico, com certeza. Vai sim, vai sim. Marcelo, muito obrigada também. Que Deus continue te abençoando, meu amor. Eu que agradeço. Sempre obrigada por estar aqui. Tá? Sempre é sensacional. Sempre é sensacional. O Marcelo é o grande incentivador de selinho. É verdade. Marcinha. Marcinha, muito obrigada também, viu? Amor. Que privilégio estar aqui com todos vocês, viu? Eu que agradeço, Obrigada, viu? querida. Gente, lembrando que toda quinta-feira a gente está aqui na telinha da Rede TV, 10h30 da noite. Muito obrigada pela audiência, uma excelente noite para você. Obrigada. Valeu, plateia linda. Obrigada.